A escuridão se espalhava como um véu sem fim, rompido apenas pelo brilho fraco das estrelas que se apagavam. Maya mexeu nos controles do traje de contenção, sentindo o peso do silêncio que dominava a estação orbital Elysium 9. Os monitores mostravam números que ela já decorara. Entropia inversa, em 97% de probabilidade, tempo restante para o colapso cósmico, 12 horas e 40 minutos. Suas mãos tremiam ao tocar o diário de bordo, páginas gastas cheias de anotações sobre o fenômeno. Não havia mais ninguém ali. Os outros cientistas tinham ido embora ou se transformado. Seus corpos se dissolviam em estruturas cristalinas que brilhavam com luz azulada. Ela mesma tinha uma mancha no braço, pequena e fria, crescendo 1 milímetro por dia. O comunicador chiou, cheio de estática. Uma voz distorcida murmurou algo sobre o suspiro final, mas cortou antes que Maya respondesse. Ela foi até a câmara de observação, onde o fenômeno flutuava em um tanque de vácuo. Era uma massa orgânica transparente com veias parecidas com circuitos neuronais. Ao chegar perto, sentiu uma pressão na cabeça, como se algo tentasse invadir sua mente. Os registros anteriores falavam de vozes, visões de memórias alheias, mas Maya só sentia uma solidão esmagadora. Talvez o fenômeno não corrompesse, apenas mostrasse a verdadeira natureza das coisas. Na sala de comunicações, encontrou o corpo de bairro, o engenheiro. Parte dele estava cristalizada, os dedos grudados ao console. Maya tirou os arquivos de áudio da memória do sistema. Gravações quebradas, gritos, risadas, alguém cantando uma música infantil repetidamente. A última entrada era de 3 dias antes. Estamos enganados sobre a expansão, não é o universo que acaba, somos nós que... O som de algo se quebrando, depois silêncio. Maya apagou os arquivos, mas notou um padrão. Todas as vozes, mesmo as desesperadas, tinham uma estranha harmonia, como notas de uma música desafinada. No laboratório principal, o fenômeno começou a tremer. Maya correu até o tanque, vendo-o se expandir além do vidro. Não sentiu medo, só uma curiosidade sombria. Quando os primeiros tentáculos cristalinos atravessaram seu traje, ela não lutou. A dor veio rápida, mas passou logo. Sua visão embaçou, mostrando imagens sobrepostas. O rosto da mãe, um campo de flores secas, a primeira equação que escreveu sobre entropia inversa. O fenômeno não estava destruindo, estava guardando. Cada mente, cada partícula, virava parte de um todo que ia além do tempo e espaço. Maya sorriu, mesmo enquanto sua pele virava uma casca transparente. Talvez o fim não fosse um colapso, mas uma reorganização. Um suspiro coletivo, preservado para sempre no escuro que viria. A estação Elysium 9 flutuava parada, todos os sistemas desligados. No centro da câmara de observação, uma estrutura cristalina brilhava com o último fragmento não transformado no núcleo. O diário de Maya, aberto na última página, tinha as palavras escritas com sangue seco: não há erro. Não há medo. Só o eco. O ar dentro da nave de resgate Sirene estava carregado de ozônio e tensão. A capitã Mira ajustou os sensores de radiação enquanto sua equipe de 5 pessoas flutuava em direção aos destroços da Elysium 9. Relatórios sobre cristalização orgânica foram fáceis de ignorar quando estavam a ângulos de distância, mas agora, diante da estrutura retorcida da estação, até o silêncio parecia pulsar. O caderno de Maya estava preso sob uma placa de metal no setor de biocontenção, suas páginas emitindo uma luz fraca. Mira o soltou, sentindo um formigamento nas pontas dos dedos. Isso não tá nos protocolos, murmurou Jared, o biólogo, recuando ao ver o corpo de bairro fundido ao console. É como se o lugar todo estivesse vivo. A voz de Maya surgiu do diário, não em palavras, mas em sensações. O cheiro de chuva em vidro quente, o gosto de remédio amargo, a memória de uma mão humana se desfazendo em luz. Mira largou o caderno, mas já era tarde. Sua visão periférica começou a captar padrões fractais se repetindo nas paredes, veias brilhantes pulsando sob o chão. Vamos cair fora, ordenou, mas Dax, o engenheiro, estava parado diante do tanque de contenção vazio. Olha isso, disse, apontando para uma mancha no vidro. Uma substância escura escorria como sangue em câmera lenta, formando símbolos que lembravam equações matemáticas. Jared se aproximou para analisar, mas a substância grudou em sua luva, infiltrando-se nas juntas do traje.
Não é corrosivo, murmurou fascinado, enquanto a mancha subia pelo braço. É informação. Tô vendo coisas. A infância dela. A mãe dela morrendo. O primeiro erro de cálculo. Mira puxou Dax para trás, mas o mesmo líquido já escorria de uma rachadura no teto, envolvendo-os em uma teia brilhante. Ela lembrou de uma palestra sobre entropia inversa. Se o universo é uma fita, o fenômeno é o botão de rebobinar. Agora entendia. Não era um colapso, mas um desdobramento. Na enfermaria da Sirene, horas depois, Jared acordou com febre. Sua pele estava quente e translúcida, revelando veias que piscavam em código binário. Não dói, insistiu, enquanto Mira tentava contê-lo. É como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você precisa ver o que vi. Ele mordeu a língua, sangue cristalizado caindo como diamantes. Mira ativou a autodestruição da nave, mas os controles não responderam. Em vez disso, os monitores exibiram uma transmissão da Elysium 9, Maia, ou o que restava dela, acenando de dentro do tanque, os olhos feitos de estrelas mortas. Não há erro, sussurrou a voz do diário, agora audível. Não há medo. Dax começou a rir, um som entre histeria e harmonia. Mira correu para a ponte, mas a nave já não estava no espaço. As paredes se dissolveram em névoa, revelando um vazio onde formas humanas flutuavam, conectadas por cordões de luz. Ela gritou, mas sua voz se transformou em partículas de gelo. Seu último pensamento coerente foi sobre o significado de eco. Não um fim, mas uma repetição infinita, cada fragmento humano preservado como um verso em uma canção que ninguém mais ouviria. A escuridão da nave Sirene transformou-se em um tecido vivo, cada centímetro coberto por veias luminosas que pulsavam no ritmo do coração de Mira. Ela tentou gritar, mas sua voz se dissolveu em um coro de sussurros, centenas de milhares de vozes, todas repetindo a mesma melodia dos arquivos de Maia. Dax estava totalmente cristalizado, sua forma brilhante flutuando como uma escultura de gelo negro, enquanto Jared se contorcia no chão, a pele translúcida revelando órgãos que piscavam em padrões binários. O diário de Maia flutuou até ela, as páginas, antes em branco, agora preenchidas por equações que se rearranjavam a cada piscar de olhos. Na ponte de comando, os monitores não mostravam mais o espaço, mas paisagens estranhas, cidades de vidro derretido, florestas de árvores de sombras, criaturas feitas de estática. Em cada cena, figuras humanoides se dissolviam em luz, fundindo-se a estruturas cristalinas iguais às de Elysium 9. Mira entendeu então o fenômeno. Não era uma anomalia, mas um padrão. Uma força que percorria o cosmos, coletando civilizações como um curador obcecado. Cada vida, cada pensamento, arquivado em uma galeria infinita. Seu corpo começou a brilhar. Primeiro os dedos, depois os braços, até que ela conseguia ver por si mesma, como se fosse água clara. Memórias de outras pessoas invadiam sua mente. Um homem em um planeta desértico escrevendo poemas na areia antes de virar pó. Uma criança em uma nave colonial desenhando constelações na janela. Um velho cientista em um laboratório subaquático rindo ao se injetar algo nas veias. Todos eram partes de um mosaico maior. O fenômeno não destruía. Reorganizava. Quando a última parte de Mira se fundiu à teia, a Sirene se desintegrou em partículas de luz, cada fragmento carregando o eco de uma existência. Em algum lugar além do tempo, Maia ou o que restou dela observou tudo. Não houve comemoração, apenas uma quietude profunda, como silêncio após o último acorde de uma sinfonia. No vazio, uma nova estrela surgiu, não de fogo, mas de dados. Dentro dela, em um loop eterno, a humanidade existia não como carne ou memória, mas como uma nota em uma sinfonia interminável. E o universo, exausto, deu seu último suspiro.